Olá, sou o professor Ângelo Cortelazzo. Essa é a nossa última aula da disciplina de Bioquímica, aula 28, do curso de licenciatura da Univesp, e nós vamos continuar falando um pouco sobre nutrição e as conclusões sobre a disciplina como um todo. Lembrando, aí na aula anterior, eu estava falando que as bebidas alcoólicas são fonte de energia também. E há uma formulinha aí, feita há um tempo atrás, que toma relação para calcular dose de bebida. A gente fala uma dose de bebida. O que é uma dose de bebida? Uma dose de bebida é algo que tem aproximadamente 40 quilocalorias de energia utilizável. Tá? Então, por exemplo, uma dose de vinho é 125 mililitros. Tá? Essa fórmula foi feita antigamente, e por ingleses, eles usam onça como unidade de volume. Uma onça tem 29 mililitros. Tá? Então, só fiz a conversão aqui. Uma dose de vinho, ou 125 ml de vinho, 12% de álcool, daí 41 quilocalorias. Uma latinha de cerveja, que é uma dose, cerveja com 4,7% de álcool, vai daí 45 quilocalorias. Uma dose de cachaça, né, 40 ml, 38% de álcool, vai dar 42 quilocalorias. Então, normalmente, a dose das bebidas é feita para que elas originem cerca de 40 quilocalorias ou 170 quilojoules de energia. Energia utilizável, porque como vimos, né, etanol vira acetato, acetato acetil-CoA, e todos esses processos produzem ATP, produzem energia, e é por isso que quando a gente bebe, a tendência é comer menos. Tá? E não falei, mas quando a gente bebe também, para álcool virar acetil-CoA, produz NADH. Para eu consumir NADH, eu aumento a glicólise, porque naquelas etapas lá da glicólise, eu transformo NAD em NADH. Como eu tenho muito NADH sendo produzido pela ingestão de álcool, eu preciso transformar esse NADH e com isso eu vou deslocar metabolismo para reoxidar esse NADH para NAD. Tá? Com isso eu consumo mais glicose. Normalmente uma pessoa depois de beber acaba consumindo glicose, glicemia baixa às vezes até culminando, né, com a necessidade ou com a entrada em coma alcoólico, necessidade de glicose na veia para voltar essa glicose, porque ela vai sendo consumida para reoxidar os NADHs que o metabolismo do álcool está produzindo. No Brasil, a nutrição é regulamentada por uma série de associações, mas em especial há regulamentos técnicos sobre rotulagem das embalagens dos produtos que são usados na nutrição. E todas essas rotulagens são baseadas no que nós vimos ao longo da disciplina. Tá? Há uma série de resoluções da Anvisa e tudo mais, e a rotulagem nutricional é baseada em algumas regras estabelecidas. As porções dos rótulos também têm uma fórmula de calcular. Os alimentos são classificados em 4, 5 grandes grupos, né? E esses grupos têm uma quantidade de dose, uma quantidade de cada ingestão que é determinada pelo próprio grupo a que pertencem essas moléculas. Está tudo isso nesses endereços que vocês podem consultar. Os cálculos são feitos em cima de 2.000 quilocalorias dia, que é considerada a energia mediana de uma pessoa com atividades leves, né? E há uma série de resoluções, então, que fazem com que todo esse aparato regulatório seja cumprido pelas indústrias de alimentos. Itens obrigatórios nos rótulos: valor energético, agora obrigatoriamente em quilocaloria e em quilojoule. Quantidade de carboidratos, de proteína, de gorduras, como saturadas e gorduras insaturadas têm diferencial, também são explicitadas. Fibras, sódio, que é importante, outros minerais, vitaminas, isso é o que é obrigatório em todo o rótulo de produto industrializado voltado para alimentação. A regulamentação da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição preconiza que a gente tenha aqui, para ter uma dieta balanceada, que a gente ingira cerca de 60
a 70% de carboidratos, 20 a 25% de lipídios e 10 a 12% de proteínas. Esses valores variam de país para país. Esses valores no Brasil são praticados em função de recomendação da Sociedade Brasileira de Alimentação. Normalmente, isso aqui diminui um pouco, isso aqui aumenta um pouco, 15%, 20%, mas no Brasil esses são os valores que são recomendados. A dieta de 2.000 quilocalorias, portanto, vai ter de 1.200 a 1.400 de carboidrato, de 400 a 500 de lipídio e de 200 a 240 de proteínas. Tá? Esses valores sofrem acréscimo em função da qualidade de proteína, nós vamos ver já já. E a tabela da Anvisa coloca valor diário de referência, quer dizer, quantos por cento do que eu preciso por dia de cada um dos grupos de moléculas é que eu tenho naquele alimento, naquela porção explicitada no próprio rótulo. Então vamos pegar um exemplo, peguei aí um leite integral, o rótulinho que está no leite está lá. Valor energético, 120 quilocalorias ou 504 quilojoules para 200 ml. Um copo de leite integral tem essa quantidade de energia, 120 quilocalorias, que corresponde a 6% dos 2.000 que eu preciso no dia. Então, um copo de leite me dá 6% da minha necessidade total de 2.000 quilocalorias do dia. Mas eu tenho 10 gramas de carboidrato. Então, em termos de carboidrato, eu tenho 10 vezes 4, lembra que o valor para carboidrato é 4 quilocalorias por grama, então 40 quilocalorias vem de carboidrato. Eu não sou de 1.200 quilocalorias de carboidrato por dia. Se eu pego 40 aqui, isso corresponde a 3% do que eu preciso de carboidrato por dia. Então aqui é 3% de carboidrato eu garanti com esse leite. Proteína, 6 gramas. Proteína, 4 também quilocalorias por grama, 24 quilocalorias. É usado 15% proteína nos rótulos da Anvisa e, portanto, 8% do que eu preciso de proteína, esse copo de leite está garantindo. E lipídios, 6 gramas, 9 quilos por grama, como vimos aí na aula passada, 54, o que dá 11% da minha necessidade diária. Tá? Então é assim que é calculado o rótulo de cada alimento, baseado no calor de combustão, que nós vimos aí para produzir o quê? Para produzir ATP, para a gente ter energia metabolizável. Outro exemplo, aqui uma caixa de aveia em flocos. Eu peguei um rótulo que tem a mesma quantidade total de quilocalorias, 120 também, ou 504 quilojoules, que é 6% da minha dose diária de energia. Só que aqui eu tenho mais carboidrato, tenho 18 gramas, o que dá 6% dos carboidratos, 6 gramas de proteína, o que dá 5% do valor diário, e 2 gramas de lipídio, o que dá, aqui está errado, né? É 2, que dá 18 quilocalorias, ou seja, 4% do que eu preciso de lipídios por dia. Vejam, ambos os alimentos produzem a mesma quantidade total de energia, mas qualitativamente eles são diferentes. Né? Qual a diferença? Esse aqui tem 3% de carboidrato, 8% de proteína e 11% de gordura. O outro tem 6% de carboidrato, 5% e não 8% de gordura e 4% e não 11% de lipídio. Então, a aveia me dá uma quantidade de carboidratos maior do que o leite, que me dá mais proteína, 3% a mais, e mais gordura, obviamente leite integral. Então, essas análises agora, depois da disciplina terminada, vocês têm condição de aferir e trabalhar, inclusive com os familiares, com os alunos, com as pessoas, de forma geral, já que esse conhecimento bioquímico deve estar incorporado aí no dia a dia, né? Nas coisas que vocês fazem aí junto com os seus alunos, junto com os seus familiares, junto com os seus amigos, etc. Tá? Na hora de tomar um copo de cerveja, fala assim, estou ingerindo, e calcula quantas quilocalorias você está ingerindo. Isso vai tornar o celular mais inativo na mesa e o cálculo mais agradável e a bioquímica mais incorporada. Outros compostos, fibra, é recomendado então 25 gramas diária de fibra alimentar, conseguida como?
com vegetais normalmente, né? Fibras vegetais. Sódio é recomendado no máximo 2,5 gramas diários, e por isso que o sódio, então, que é um problema sério aí para induzir, para provocar hipertensão e outros problemas coronários, né, problemas cardíacos, também tem obrigatoriedade, né, de constar nos rótulos dos alimentos. Tá? E depois, vitaminas e outros compostos, desde que explicitado em micrograma, em grama, em unidade, isso tudo está regulamentado pela Anvisa no país e também baseado em acordos, né, com o Mercosul, de tal maneira que a gente consiga transitar nos países do Mercosul falando mais ou menos a mesma linguagem em termos nutricionais. Tá? Teor de proteína. Eu tenho diferentes teores de proteína. Então, por exemplo, arroz arbóreo. Eu peguei aqui desses rótulos de alimentos que eu fui ao supermercado e listei, e alguns do livro de Marzocco e Torres, que tem também alguns percentuais já definidos, baseados em outras literaturas. Há muita literatura a respeito disso. Grama por 100 gramas é a quantidade de proteína que eu tenho em 100 gramas daquele alimento. Então, por exemplo, carne bovina, 27, carne de porco, 24, coco ralado, 5,8, soja, aquela proteína texturizada de soja, 52. Pô, que legal, né? 52 gramas por 100 gramas, isso alimenta muito mais em termos proteicos do que isso. Proteína tem um problema muito sério, que é o problema da sua digestibilidade. O problema é que nós não conseguimos estocar nitrogênio. E esse nitrogênio, então, tem que ser metabolizado a partir da proteína que a gente ingere. Então, como é que a gente perde nitrogênio quando é adulto? Na unha, na pele, cabelo, para quem tem, já falei isso, né? Durante a menstruação, né? São proteínas que são expelidas, e isso é feito constantemente. Então, nós precisamos ingerir um certo tanto de nitrogênio por dia. Além disso, as vidas médias das nossas proteínas não são iguais. E quando uma proteína perde a sua validade, ela é degradada em aminoácido, e esses aminoácidos podem ser reaproveitados. Só que muitas vezes eles têm que ser reaproveitados para fazer uma outra proteína, com uma outra composição de aminoácido. E que nem sempre aquela proteína que foi degradada dá conta. E, portanto, eu preciso ingerir quantidades específicas de aminoácidos que vão suprir essa diferença de demanda pelos 20 aminoácidos proteicos que eu tenho na minha célula. A gliconeogênese retira os esqueletos carbônicos dos aminoácidos glicogênicos, que viram glicose, e eu tenho uma outra drenagem de nitrogênio. Quer dizer, eu posso estar em jejum, preciso fazer glicose, aqueles aminoácidos que viram glicose são desaminados e viram glicose. Os demais ou são degradados e viram energia, ou vão fazer parte de outras proteínas. Então tem aí um desbalanço também. E muitas moléculas, né, creatina, bilirrubinas, hormônios, têm origem em aminoácidos. E por isso, essas moléculas têm que ter, são foco de drenagem específica de alguns aminoácidos. Então tudo isso faz com que a gente, apesar de estar em equilíbrio de nitrogênio, tenha que se alimentar de proteína todos os dias. Tá? O balanço de nitrogênio num adulto é o nitrogênio que ele ingere e que ele excreta no equilíbrio é o mesmo. Se ele está crescendo, ele tem que ingerir mais do que ele excreta. Se ele está com algum problema de jejum ou dieta, ele vai ter um saldo negativo, ou seja, ele vai ingerir menos do que ele vai excretar. Isso acontece muito comumente nos spas, né? Que a pessoa fica em jejum praticamente, aí faz muito gliconeogênese para manter glicemia e quebra proteínas musculares e murcha, né? Nem emagrece, porque é um fenômeno muito rápido, mas tão logo ela deixa o spa, ela se alimenta e repõe essas proteínas musculares que foram erradamente quebradas para produzir glicose, porque as pessoas pensam que eliminar a glicose da dieta
É o melhor canal? Não, não é. Você vai queimar proteína muscular, e depois isso vai ter que ser refeito. Tá? Melhor queimar gordura, com respiração aeróbica. Alimentos industrializados contêm o teor de proteínas na embalagem, como nós vimos, e os alimentos em geral já têm seu teor de proteína determinado, e em termos nutricionais, o que importa, mais do que a quantidade, é a qualidade da proteína. Tá? Então, vejam, eu tenho proteínas que têm uma digestibilidade baixa. Como é que eu vejo isso? Esses experimentos são feitos em laboratório, muitas vezes usando rato, o que também deixa a coisa um pouco diferenciada, né? Porque as necessidades proteicas não são exatamente as mesmas. Mas, enfim, eu defino como digestibilidade o tanto de nitrogênio que eu ingiro e o quanto que eu defeco. Quer dizer, nas fezes eu doso o nitrogênio das fezes e falo, ó, daquilo que eu comi, esse tanto foi excretado pelas fezes. O que não foi excretado foi ingerido, foi digerido, foi absorvido pelo organismo, ok? E a digestibilidade das proteínas é normalmente alta. As proteínas animais normalmente têm uma digestibilidade maior do que as vegetais, tá? Mas a digestibilidade nem chega a ser um problema muito grande. 80% do que a gente ingere é digerido, tá? Teor de nitrogênio é calculado, então, no material ingerido e nas fezes. Em geral, o cozimento aumenta a digestibilidade de proteína. Se eu pegar aqui feijão cru, com certeza não será 78%, será aí 20%, 30%, porque as sementes, né, elas têm uma digestibilidade proteica pequena, já que elas não foram feitas para alimentar o homem, né, mas para perpetuar a espécie de plantas da qual ela é resultado, né, o embrião, né, das plantas. Em geral, proteína animal tem mais digestibilidade que proteína vegetal, como nós vimos. A qualidade nutricional das proteínas é baseada também no valor biológico, porque quando eu ingiro a proteína, eu defeco aquilo que não é ingerido, mas daquilo que é ingerido, se eu não usar, eu vou metabolizar no ciclo da ureia e acabar excretando também pela urina. Então, não basta saber quanto sai pelas fezes, tem que ver também quanto nitrogênio eu estou excretando na urina, já que ele é decorrente daqueles aminoácidos que não foram qualitativamente utilizados. E isso eu chamo genericamente de qualidade nutricional da proteína, né? Que é exatamente o quê? Quanto que eu retenho daquilo que eu ingiro. Quanto que eu retenho é o quê? Quanto que eu ingeri menos aquilo que eu excretei. Aonde? Nas fezes e na urina. Tá? Então, eu pego um grupo de animais e dou só um tipo de proteína, que eu tenho, então, como calcular aquele nitrogênio, meço quanto tem nas fezes, na urina, e vejo qual é a qualidade nutricional daquela proteína. Aqui alguns exemplos. Leite, 95%. Carne de vaca, 70%. Arroz, 60%. Farinha de soja, 58%. Amendoim, trigo, milho, pão de trigo. Então vejam, como eu falei, o valor nutricional das proteínas vegetais acaba sendo menor do que aquele das animais, não só porque elas digerem menos, mas porque a qualidade de aminoácidos é também mais pobre com relação às necessidades animais, ok? A necessidade de aminoácidos, então, vai variando com a nossa idade. Aqui eu tenho uma tabela de uma criança até 4 meses, com os aminoácidos essenciais, né? Até 2 anos, de 10 a 12, e adultos. Vejam que 84 miligramas por dia, por quilo, daria conta das nossas necessidades diárias. O que dá aí 8 gramas para uma pessoa de 100 quilos, que é bastante pouco, né? Mas, como vimos aí, eu tenho o problema da qualidade dessas proteínas. Então vejam, queijo, leite, carne e ovos têm riqueza de isoleucina,
Tem riqueza de isoleucina, de leucina, de lisina, de treonina, de valina. E onde está em branco é que são quantidades regulares dos demais aminoácidos essenciais. Um cereal, ele tem riqueza em metionina, tá? Mas ele é muito pobre em treonina e lisina. Tá? Um legume tem lisina e treonina, mas é muito pobre em metionina e triptofano. Então, quando eu tenho esse muito pobre, eu tenho que comer muito desse material para garantir que ele chegue a quantidades pelo menos razoáveis. Né? Comer folha é legal para fibra, mas folha não tem nada de aminoácido e ainda é muito pobre em metionina. Tá? A gelatina é uma exceção dos animais, né, porque é pobre num monte de coisa, é uma proteína muito pouco nutricional. E aqui exemplo de fungo, né, tipo champignon, shiitake, que são ricos normalmente em metionina e treonina. Então, é bom que vocês tenham ingestão de moléculas que sejam ricas nesses aminoácidos, que são aminoácidos essenciais, ok? É estabelecido que a dose diária de proteína é, como a gente viu lá, 0,84 gramas por quilo de peso para dietas ricas em compostos de origem animal. Mas isso tem que pelo menos dobrar se a dieta for rica de produtos de origem vegetal. É proibido ser vegetariano? Não. Tá? Mas o vegetariano tem que tomar muito mais cuidado do que uma pessoa onívora. Onívora come carne e é vegetal, porque as proteínas vegetais têm uma maior pobreza de aminoácidos essenciais e também uma quantidade menor. E daí, então, a necessidade de ingerir muito mais e uma diversidade vegetal muito maior, já que eu tenho grupos de vegetais que são ricos em um, mas muito pobres em outro aminoácido e assim por diante. Tá? Legume tem deficiência de metionina, cereal tem deficiência de lisina. Bom, se eu comer arroz com feijão, né? Legume, feijão, arroz, cereal, eu acabo compensando um pouco isso. Por isso que o pessoal diz que arroz com feijão é bastante interessante em termos proteicos. Só que é insuficiente, só o arroz e feijão. Se uma pessoa comer só arroz com feijão, ela não vai ter as necessidades proteicas resolvidas em função dessa maior pobreza dos vegetais com relação a animais ou derivados, né? Leite, queijo, etc. Em tese, uma dieta unicamente proteica seria suficiente, né? O aminoácido daria a proteína, o nitrogênio, o excesso viraria açúcar ou lipídio, eu teria todas as moléculas aí contempladas. Só que essas dietas que preconizam só comida de proteína, né, elas esquecem que a metabolização do nitrogênio, do excesso, né, para produzir ureia, para produzir ácido úrico, tem consequências, né, para os rins, para o fígado, para as nossas articulações e, portanto, também não é ideal. O ideal é aquele balanço que a gente viu lá, né, 60% de carboidrato, 25% de lipídio, 15% de proteína, que é o que fala a nossa Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Eu termino essa abordagem aqui com alguns lembretes que eu espero que essas 28 aulas tenham trazido a vocês. O primeiro deles, que vocês não tenham medo de consultar as reações metabólicas que estão presentes aí nos livros de bioquímica. Se vocês perderam esse medo ao longo das 28 aulas, a disciplina foi um sucesso. Nunca tem de decorar nada, porque está escrito no livro. Tá? Agora, façam a leitura técnica da informação, vejam a reação, procurem saber o que houve com cada um dos átomos em cada uma das reações do metabolismo. A hora que vocês entenderem o que aconteceu, vocês entenderam aquela reação e, portanto, entenderam o fenômeno em si. E se mantenham atualizados com parâmetros, até com modismos, porque vocês vão ser bombardeados de perguntas pelos alunos de vocês, porque isso é um assunto muito interessante. Por exemplo, mesmo que a lógica seja equivocada, né? Virou moda não ter glúten agora. Glúten é proteína. Glúten emagrece. Se tirar o glúten, emagrece. Claro que emagrece, que é proteína que tem, por exemplo, no trigo, e o trigo tem um monte de amido. Então emagrece não é por causa do glúten, é por causa do amido. Quer dizer, quando você tira o glúten, você não tira só
o glúten, você tira o alimento que tem glúten, que tem normalmente associado muito carboidrato. Tá? E já se começa a falar, qual é a lógica de emagrecimento? É essa, tirou glúten, você tira outra coisa junto, carboidrato junto. Mas já se começa a falar que não é bom. Por quê? O glúten normalmente ativa mecanismos que vão prevenir, por exemplo, diabetes. Tá? Então, os vilões de um modismo de hoje, que você pode explicar, acabam sendo mocinhos, né? Em outros modismos, como aconteceu, por exemplo, com o colesterol do ovo, ou com outros modismos que acabaram acontecendo em termos nutricionais. Vocês vão ter mais condição de resolver isso se souberem bioquímica e se souberem utilizar a bioquímica que nós vimos nessas 28 videoaulas. Essa é a minha esperança. Eu agradeço pela atenção. Muito obrigado e desculpem aí algumas falhas, porque a disciplina transcorreu de uma forma para tentar mostrar a coisa o mais natural possível para todos vocês. Muito obrigado.